Ao vivo pela TV Vale das Artes, canal 16 do analógico, 8 do digital, na mira, informação, verdade. Aqui, ó, vem pra essa câmera aqui, meu povo. Vamos, isso. Hoje, contando com a presença do doutor Tiago, promotor da cidade. Eu vou pedir pra Thaís colocar, por gentileza, pra gente aqui, até ir fazendo os ajustes, um vídeo falando sobre quem é o doutor Tiago, pra quem não conhece o doutor Tiago, que desde 2014, né, doutor? Isso, 2014. Vem fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Peruíbe e, para nossa tristeza, ele está nos deixando, né? Mas antes de ele nos deixar, ele vai bater um papo com a gente. Coloca para mim aí, por gentileza. O promotor de justiça de Peruíbe, doutor Tiago Alcócer Marim, se tornou rapidamente uma figura muito querida em nossa cidade, por conta da coragem, determinação e garra no combate ao crime e principalmente à corrupção e os poderosos. Desde 2014, o doutor Tiago, como é popularmente conhecido, vem defendendo os interesses do cidadão comum, sem que, muitas vezes, o próprio cidadão nem mesmo saiba, pois afinal, esse é o trabalho de um promotor sério. Nesse interim, vimos políticos serem condenados aos montes por diversos crimes, de improbidade, compra de votos e muito mais coisas, que há alguns anos sequer imaginaríamos que isso poderia acontecer com algum poderoso em nosso município. Tiago se formou em 2003 na Universidade São Judas Tadeu. Em 2006, já era procurador do Estado, onde ficou até o ano de 2012, quando tomou posse no Ministério Público do Estado de São Paulo. Desde 2014, em Peruíbe, Tiago se tornou querido, amado e respeitado por todos os cidadãos de bem, pelo seu estilo aguerrido, dedicação, carinho e respeito pela coisa pública. No Na Mira Entrevista de hoje, o nosso convidado é o promotor doutor Tiago, que após 4 anos de intensa dedicação ao município, está nos deixando para alçar voos maiores. Doutor Tiago, pelo que nós vimos, embora tenham cortado a vinheta do Na Mira Entrevista, especial hoje com o doutor Tiago, pelo que nós vimos, o senhor tem uma história muito importante para o município de Peruíbe, né? Como nós dissemos mesmo aí na nossa vinheta do programa, a cidade de Peruíbe hoje fica triste, alegre, porque o senhor teve uma promoção, me parece, que vai acabar levando o senhor daqui do nosso município. Mas o senhor, mais importante do que qualquer coisa, deixou o legado para o município de Peruíbe. Deixou o legado de que é possível levar a coisa pública a sério, né? Poucas foram as vezes que nós tivemos no nosso município tantos poderosos, né, tendo que ter responsabilidade, senão, falando no nosso linguajar popular, acabavam rodando. O senhor fez novamente a cidade, a sociedade de modo geral, se interessar pelo Ministério Público, correr atrás do Ministério Público. Evidentemente, a gente não quer personalizar a atividade do Ministério Público, mas o senhor é uma figura que se tornou muito popular na cidade, tendo um carinho de todos aqui do município. Eu queria que o senhor falasse pra gente como o senhor se sente nesse momento, tendo que deixar a cidade que o senhor lutou por tantos anos aqui com a gente, deixou a gente mal acostumado, que estávamos acostumados com as ações do senhor, com a presença sempre constante do senhor. Como está sendo esse momento para o senhor? Eu agradeço primeiramente as palavras, Kristen. Você falou em personificar o Ministério Público. Eu gostaria de deixar bem claro, o Ministério Público não é o doutor Tiago, não é o doutor Rafael, não é o doutor Joaquim, que acabou de chegar. O Ministério Público é uma instituição permanente. O Ministério Público é o Ministério Público. Nós passamos, o Ministério Público fica. Existiram diversos promotores que por aqui passaram. Cito 2 que me veio à mente agora, o doutor Clodoaldo, que ficou quase 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. O doutor Rodrigo Dacal, que também ficou 4 anos e 4 meses. Todos eles tiveram uma brilhante atuação no município de Peruíbe. Talvez tenha personificado tanto em minha pessoa
em razão de eu ter um contato talvez maior com a mídia. Verdade. Do nosso blog, que foi ideia da doutora Lorena, onde nós passamos a divulgar um pouco o nosso trabalho. O trabalho sempre existiu, o trabalho sempre foi feito, porém a questão do conhecimento ou do reconhecimento, que me envaidece bastante, seja fruto desse trabalho de divulgação. E esse jeito próximo também, né, de estar... Por exemplo, nós tivemos uma imagem que nós mostramos agora há pouco aqui, de uma reportagem da Barra do Una, né? E de repente lá no fórum, lotado na Barra do Una. E enquanto a gente estava fazendo o resgate dessas matérias, eu estava observando e pensando aqui, né? Como era difícil o momento. E lotado, o pessoal extremamente revoltado. Era o horário do almoço, eu chegou lá, na maior calma, falou para todo mundo, olha gente, eu vou almoçar agora, mas daqui a pouco eu volto para atender vocês. O povo, naquele nervosismo, quer tudo urgente, mas na hora que o senhor falou, olha, eu vou almoçar, ninguém enxergou isso como algo negativo. Não, doutor, tudo bem, tranquilo e tal. Por quê? Porque o pessoal já estava acostumado com essa presença do senhor. O senhor acha que o momento que passa o país hoje, doutor, em que, vamos ser claros aqui, e até como político também, por ter participado de um pleito eleitoral, eu sei como que estão as coisas, e que o momento político é muito difícil, que as pessoas desacreditaram na classe política. Vê o judiciário ontem, o Sérgio Moro na TV Cultura foi líder de audiência, foi recorde de participação popular. E o povo hoje começa a enxergar no judiciário uma saída na questão da moralização. O senhor acha que esse momento que o país passou também pode ter ajudado ao senhor ter se tornado essa pessoa tão popular hoje no município? Primeiramente, falando do juiz Sérgio Moro, está levantando uma bandeira muito interessante no combate à corrupção. Verdade. E como ele mesmo fez questão de destacar ontem, eu assisti a entrevista por diversas vezes, não é o juiz Sérgio Moro, é todo um trabalho, é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal, é todo o judiciário e não só ele. Da mesma forma aqui, não é o doutor Tiago. Tem o trabalho da Polícia Militar, que é muito bom em Peruíbe. O trabalho da Polícia Civil, que também tem policiais elogiáveis. O Judiciário, todas as magistradas e os magistrados que por aqui passaram. Maravilhosos. Ao menos no meu período, durante o decorrer desses 4 anos, foram juízes excelentes que ajudaram e muito a resolver, não todos, isso é impossível, seria uma utopia, mas boa parte dos problemas da cidade. Em relação à moralização, especificamente, o país atravessa um movimento que está levando as pessoas a acreditarem, pelo menos um pouco mais, na nossa justiça. Isso passa por uma resposta do judiciário àqueles crimes cometidos, seja pela pessoa mais humilde, seja pelo político do mais alto escalão. A lei tem que ser para todos. Nós vemos exemplos até recentes e outros não tão recentes, de que a justiça não é igual para todos. E é fundamental mudar essa visão, é fundamental que as pessoas passem a respeitar o poder judiciário como um todo. Por conta disso, essa moralização é um trabalho longo, é um trabalho que não vai resolver do ser dia da pra noite para o dia, exatamente, mas que está sendo feito não só em Peruíbe, nos outros locais também. Tá certo. Doutor, eu vou pedir para a Pamela abrir aqui o Facebook nosso. Pamela, dá para abrir? Opa, já tem uma movimentação aqui, doutor. O Fabiano, olha, o Edilson Almeida está com a gente, Lenaldo Xavier, Ricardo Boldrini, Rubens Marcolino, a galera toda participando, Flávia Schmidt, Fabiano Bico, Marcelo Mantoni, o Eric Tamutz, a Miriam Bralho, o Rick Oliveira, e tem o Fabiano Bico que mandou assim: doutor Tiago e Kristen, boa tarde. Estamos no ônibus da Faculdade de Peruíbe, a caminho do Museu do Crime em São Paulo. Legal. Obrigado pelo trabalho de ambos, pelo bom andamento da cidade. Um dia eu chego lá, doutor Tiago. Olha que legal, doutor. É o que eu falei para o senhor, que o senhor acaba deixando. Evidentemente, doutor, eu uso sempre o exemplo aqui da TV Vale das Artes. A TV Vale das Artes é uma entidade com 20 anos, né? Eu estou há 10 na TV Vale das Artes. Mas a gente acaba sendo identificado na entidade que nós estamos. E isso é resultado do legado. O Fabiano Bico olhou para o senhor
e disse, eu ainda chego lá. O senhor deixou um legado para as pessoas, né? E isso é muito importante. A doutora Janaína, doutor Tiago, um dos melhores promotores que já tivemos nessa comarca. Obrigado. Hoje nós vamos fazer o doutor Tiago chorar aqui. Já chorei bastante, Cristian. Essa semana está sendo difícil. Ó, Manuel Barreira Neto mandou um abraço para o senhor. Gente, muitas pessoas aqui mandando mensagens para o doutor Tiago. Rogerinho Gon do Supermercado Ponto Bom. Aqui tá todo mundo participando do Namira. Tá quase assim, olha, de minuto a minuto, entra 18, 19, 20 pessoas. Na nossa Facebook Live, no nosso WhatsApp tá lotando aqui. Doutor, aproveitando a presença do senhor, gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e falasse para aquele cidadão que não faz ideia do que faz um promotor, né? Porque às vezes pode parecer até que nós estamos sendo didáticos demais, mas existem muitas pessoas, doutor, que não faz ideia do que um promotor faz e da importância. Até no vídeo tem um texto que diz assim, que vocês defendem o bem da sociedade até mesmo quando ela não sabe que vocês estão defendendo esse bem. Queria que o senhor falasse o que faz um promotor. De uma forma sucinta, o Ministério Público, ele é o representante do povo, ele é o representante da sociedade. O Ministério Público zela por todos os direitos assegurados na Constituição. Vamos dar um exemplo na parte criminal, para ser mais didático. Todo crime cometido por um delinquente, por um criminoso, por uma pessoa, essa pessoa vai ser processada pelo Ministério Público. Alguém cometeu um roubo, quem vai entrar com uma ação penal pelo crime de roubo? O Ministério Público é o titular da ação penal pública. Só o Ministério Público detém esse poder de processar alguém criminalmente por um crime de ação penal pública, por exemplo, roubo, homicídio, furto. Alguém furtou, alguém roubou, alguém matou, alguém estuprou, alguém traficou. O Ministério Público que vai processar essa pessoa criminalmente e não aquela vítima do criminoso. Esse é um exemplo de uma forma bem ampassando na parte criminal. Outros exemplos, na área ambiental, por exemplo, a questão da gas trading, vou entrar no mérito da discussão que foi recente, da termoelétrica, onde se questionou, se levantou diversos problemas ambientais. O Ministério Público teve uma participação nisso, principalmente um trabalho brilhante exercido pelo meu colega, doutor Rafael, que atuou de forma eficaz no processo, visando atender aos interesses do meio ambiente, aos interesses do município. Um outro exemplo, a questão do patrimônio público. Aquele político que desviou dinheiro, aquele político... Que meteu a mão, né? Aquele que meteu a mão, que desviou dinheiro. Que desviou dinheiro. Aquele político que desviou dinheiro. O Ministério Público é o promotor de justiça que entra com uma ação de responsabilidade administrativa para cobrar daquele político que desviou o dinheiro as sanções que ele deve receber, como, por exemplo, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a devolução do dinheiro desviado ao erário público, ao município. Tivemos algumas ações dessa contra ex-prefeitos, ex-prefeitas, vereadores, ex-vereadores. Eu não vou nomear aqui ninguém, não vem ao caso. Mas foi feito um trabalho interessante, onde tivemos diversas pessoas do mais alto escalão político do município sendo responsabilizados, sendo penalizados. Alguns já com trânsito em julgado, outros não. E mais uns que estão sendo investigados? Tem gente aí sendo investigado? Pode falar? Como é que é? Gente sendo investigado sempre vai ter. Doutor, olha, uma aguinha pro senhor aqui. Eu tô esperando a Pamela trazer a minha também aqui, viu, Pam? Não esquece de mim, não. Doutor, tem umas mensagens aqui pro senhor. O Ricardo Boldrini mandou assim: fui muito bem atendido pelo doutor Tiago quando fui perseguido na gestão passada referente ao meu trabalho do transporte turístico. Muito obrigado, doutor Tiago. Danilo Romano Costa mandou um abraço pro senhor também. Gente, olha, tem muitas pessoas aqui mandando mensagens para o doutor Tiago. Doutor, por exemplo, hoje o Ministério Público, olha, que o pessoal manda, doutor Djalma mandou um abraço para o senhor também. Excelente programa com uma excelente entrevista. Sucesso ao doutor Tiago, onde ele estiver. É verdade, doutor, para onde que o senhor vai? Fala pra gente. Estou indo para Itaquaquecetuba, atuar no Tribunal do Júri de Itaquaquecetuba. O Tribunal do Júri é um tribunal formado por pessoas do povo, 7 pessoas do povo, que são escolhidas entre 25 pessoas do povo, para julgar crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, induzimento ao aborto,
crime induzimento ao induzimento ao suicídio, perdão, homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e aborto. Basicamente, 99,99% dos crimes são homicídios. Então, um crime de homicídio não é julgado por um juiz de direito, não é julgado por um juiz togado, aquele concursado. É julgado por pessoas como você, como eu, como o pessoal da produção aqui, pessoas do povo. Um auxiliar de escritório, um médico, um engenheiro, um dentista, um faxineiro, um motorista de ônibus, pessoas do povo que formam o conselho de sentença, que formam o tribunal do júri. Justamente para defender o bem mais valioso que nós temos, que é a vida. Todos os direitos decorrem da vida. A liberdade é um direito importante, sim, mas não há liberdade sem vida, porém a vida sem liberdade. Então o Tribunal do Júri defende a vida, o Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida, basicamente homicídio. Vou para Itaquá, atuar no Tribunal do Júri, farei basicamente só isso. Aliás, o doutor Tiago, quem acompanhou o doutor Tiago em algum júri, sabe que o doutor Tiago, ele o doutor Tiago, ele tem esse jeito bonzinho aqui, mas quando ele tá lá no júri, é coisa pesada. Esses dias o doutor olhou pro camarada e falou, pode ser chamado de ladrão, né? O doutor é barra pesada. Quando tá lá, o senhor manda ver, doutor. O senhor já recebeu alguma ameaça? Nesses seus anos de carreira, alguém ligou, doutor, mas devagar aí, ou coisa do tipo, ou não? Ameaça concreta, assim, uma ameaça séria, acredito que não. Tem alguns recados que chegam, né? Chegam, mas... Geralmente é de bunda mole, né, doutor? Porque quem é corajoso não manda recado, né? Eu costumo dizer que o criminoso, quem condena o criminoso não é o juiz, não é o promotor, não é o jurado, é o próprio criminoso no momento que praticou o crime. Ele sabe que se ele for pego, se ele for descoberto, ele vai ser punido. É a função do Estado puni-lo. Então, desde que não haja um desrespeito ao criminoso, desde que não haja um abuso de autoridade por parte do Estado, um abuso de autoridade por parte de quem acusa, o próprio criminoso, e o crime tem ética, sabe que ele tem que responder pelo que ele cometeu. Aliás, aqui, olha, gente, essa despedida do doutor Tiago da cidade de Peruíbe está movimentando todo mundo que está mandando mensagem, doutor. Olha, são diversas. A Sueli Pedreira mandou parabéns pela entrevista para nós. O Di Cavalado, todos vão sentir muitas saudades do senhor, viu, doutor? Mas muita mesmo. Ele está perguntando para o pessoal, para eu perguntar para o pessoal da OAB se vai ter uma homenagem ao doutor Tiago, né? Já está querendo, né, de uma festinha, rango, né? Eu também quero. Olha lá, Sérgio, se for fazer homenagem ao doutor Tiago, me convida para eu comer algum lá também. Olha só, o Di continua, um ótimo promotor, vá com Obrigado. Deus que ele estará orando para o senhor. O Armando Stock mandou um abraço para o senhor também. Olha, gente, está todo mundo participando, não sei se vai dar para responder todo mundo que está acompanhando aqui. Doutor, tem uma pergunta para fazer para o senhor, que é a seguinte. O senhor, nesse tempo como promotor, já teve que em algum momento representar a sociedade contra alguma pessoa que o senhor conheceu, algum amigo seu de infância ou coisa do tipo? O senhor não vai responder ainda, sabe por quê? Porque nós temos um recadinho dos nossos anunciantes, a Thaís vai preparar lá o recadinho do nosso anunciante e nós já voltamos com o senhor respondendo essa pergunta. Sabe por que eu faço essa pergunta? Recentemente nós vimos um vídeo no Facebook de um promotor nos Estados Unidos, uma promotora que encontrou um rapaz que estudou com ela e seguiu um caminho errado. Eu queria saber se o senhor passou por essa experiência aqui e o pessoal de casa também. Nós vamos para esse recadinho e já voltamos com mais Na Mira, informação verdade ao vivo, ó. Meio-dia e 20 minutos de programa já com o doutor Tiago aqui. É pau na lomba. Quando se fala de ferramentas elétricas, assistência técnica e tudo mesmo que você precisa para efetuar o seu serviço, cuidar do seu jardim ou da sua casa ou ter tudo em ordem, pensou em Max Service. Aqui você encontra diversos produtos. As principais marcas do mercado quando se fala de ferramentas e ferramentas elétricas você encontra aqui na Max Service. Aqui você encontra toda a linha Chaperini, você encontra Bosch, DeWalt, TAF, Dongcheng, Skill, Drummer, Makita, Ace e tudo mesmo quando se fala em ferramentas elétricas e ferramentas. Roçadeira a gasolina, roçadeira elétrica, Garten e outras marcas você encontra também aqui na Max Service.
Para sua casa, você que está precisando de caneca para cafeteira e copo para o seu liquidificador, você encontra também aqui na Max Service com preços especiais. Olha, o outro detalhe importante é que somos distribuidores oficiais de toda a linha de ferramentas e compressores Chiaperini. É isso mesmo, toda a qualidade da Chiaperini aqui na Max Service para você. Lembrando também que aqui na Max Service você encontra todo o serviço de assistência técnica para suas ferramentas e, claro, para seu eletrodoméstico também, com os melhores profissionais do mercado. A Max Service fica na Praça Monsenhor Lino dos Passos, número 106, loja 2, no centro de Peruíbe, aqui na região do Banco Santander e da Praça da Matriz. Telefone 3455-2505, 3455-2505. Max Service Ferramentas. Venha nos conhecer. A pergunta que eu fiz ao Dr. Tiago antes de chamarmos os nossos anunciantes foi a seguinte: se ele já teve em algum momento que representar a municipalidade, né, como promotor contra algum amigo ou mesmo um conhecido, doutor. Isso já passou por essa experiência? Antes de responder essa pergunta, gostaria de falar que nós temos na legislação processual dois institutos jurídicos, do impedimento e a da suspeição, que permite ao promotor de justiça, ao juiz de direito, não atuar, não intervir em ações relacionadas a pessoas do seu relacionamento pessoal. Por exemplo, se o meu pai morasse em Peruíbe e cometesse um crime, eu não vou ter a isenção necessária, muito embora eu seja parte, na parte criminal eu seja parte, o autor da ação penal, não, mas um juiz de direito, eu não vou ter a isenção necessária, até porque eu posso pedir absolvição ou não denunciar a pessoa, de denunciar ou não o meu pai, de me manifestar sobre um processo relacionado envolvendo o meu pai. Minha mãe da mesma forma, um amigo querido da mesma forma. Mas poderia? Porém, poderia... Então, a questão do impedimento, estaria impedido. Tá, entendi. Da suspeição, um amigo muito próximo. Você concorda que eu seria suspeito? Posso fazer uma... Suspeição, então, existe esses mecanismos para nós não atuarmos em casos específicos. Porém, já processei conhecidos, amigos não, mas colegas de trabalho, já cheguei a processar. Colegas de trabalho não do Ministério Público, mas das outras instituições, a polícia, seja um delegado, seja um policial civil. Às vezes um delegado, um advogado. Você teve uma diligência com o delegado e de repente você teve que processá-lo. Exatamente. Uma situação curiosa também, às quintas-feiras eu jogava bola no Peruibão e já tiveram algumas pessoas que lá jogavam comigo e apareceram no fórum na qualidade réus. Então, mas a minha atuação foi normal. Aí o cara depois não correu o risco de te dar uma... Eu agora não toco mais a bola pro doutor, sai fora. Doutor... Aí eu tive que sair do futebol, doutor, mas não foi por isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, espero que o senhor não leve a mal essa pergunta, né, a nível pessoal. Né? Por exemplo, doutor, digamos aqui, tivesse um time de futebol. Time de futebol diz que é bicampeão mundial. Só que o time ganhou uma Libertadores e é bicampeão mundial. Esse time não poderia ser, sei lá, enquadrado um estelionato público, doutor? Porque como que pode um time ser bimundial, sendo campeão mundial em cima do Vasco da Gama, com uma Libertadores? O senhor conhece algum time que passou por essa situação semelhante? Com uma Libertadores, dois mundiais. Sim, o Corinthians. Atendendo à legislação da FIFA, olha tá tudo dentro da lei. Aí, corintianada, o doutor acabou de reconhecer, aqui o doutor é corintiano, que o Corinthians é o único time nesse planeta com 2 mundiais e uma Libertadores. Dá vergonha não, doutor? De forma nenhuma. O senhor é corintiano roxo, o senhor gosta desse time mesmo, hein, doutor? O senhor já participou de alguma forma nessa área esportiva no sentido do combate ao crime, das torcidas organizadas ou coisa do tipo? Não, nunca. Não, nunca. Tem vontade, pelo menos, não? Sim, sem dúvida. Perfeito. Doutor Tiago, o pessoal tá mandando muitas mensagens aqui
O senhor, tem gente que me chamou, acabou de me chamar de sacana. Falou, pô, sacaneou o doutor Tiago. Eu tô sacaneando o Corinthians. Ele é corintiano, rapaz, o que eu posso fazer? Doutor Tiago, quem acabou de mandar uma mensagem para nós aqui, parabenizando o senhor, é o prefeito municipal de Peruíbe, o doutor Luiz Maurício. Eu vou ler na íntegra a mensagem que o Luiz Maurício acabou de mandar. Kristen, mande um abraço ao doutor Tiago. Sua dedicação e comprometimento com a sociedade peruibense é inegável. Sucesso na carreira. Estendo as palavras ao doutor Rafael, também promovido. Essa foi a mensagem do doutor Luiz Maurício, que foi vereador, né, legislador, fiscalizador, no período também que o senhor já atuava na cidade. O senhor pôde acompanhar mais um exemplo de carinho para o senhor. O apresentador, doutor, do programa Hora Geral, apresentou o Balanço Geral, foi vereador em Santos, o Douglas Gonçalves, mandou a seguinte mensagem parabenizando o senhor pelo novo caminho que o senhor vai trilhar a partir de agora e que o senhor foi uma referência na Baixada Santista quando se fala em justiça. Parabéns para o senhor também. Essa é uma forma, além de a gente discutir a questão jurídica da nossa cidade, da nossa região, do Ministério Público, é também uma forma de que o nosso programa, que debate temas como segurança pública, como denúncia à corrupção, ao mau cuidado com a coisa pública, doutor, está homenageando o senhor também aqui, que nós reconhecemos que o senhor fez um trabalho excelente aqui. Doutor, o Ministério Público tem uma atuação muito importante na questão da segurança pública, o senhor principalmente. O senhor é da área, basicamente, o senhor é da área criminal, né? Sim. E o município de Peruíbe hoje sofre, assim como toda a Baixada Santista, com um aumento considerável da criminalidade na nossa cidade, na nossa região, né? Tá incrível, né? Por onde a gente olha, a gente vê crime de todo tipo. Furto de automóvel, roubo à mão armada, roubo de celular. Recentemente, um soldado não, né? Estupro. Um rapaz que estava no momento como atirador do exército, porque não pode ser chamado de soldado, um canalha desse, ele estuprou um menino de 11 anos. Por que acontece isso? Pela sensação de que dá para cometer o crime, essa é a verdade. O município hoje, ele sofre muito com a questão da segurança e nós, cidadãos, ou quem pensa a segurança pública da cidade, sonha com o momento em que teremos, de fato, uma GCM dentro do que manda a Lei 13.022, se Deus quiser, concursada, preparada psicologicamente e fisicamente, armada, para defender os interesses da sociedade, defender a coisa pública, defender o cidadão, como o senhor mesmo disse, que o bem mais precioso do cidadão é a vida. E nós sabemos que o Ministério Público entrou nessa dividida. Fiz uma matéria muito interessante sobre a importância da GCM na cidade de Limeira e trouxe para cá. Paralelo a isso, era o momento que o senhor estava discutindo a questão da segurança pública e da GCM. E me parece que o município assinou um TAC que tinha um prazo para resolver essa situação. Era agosto do ano passado, não aconteceu, a prefeita Ana Preto não foi para frente. Que pé que está isso? Dá pra gente sonhar em ter uma GCM ainda, doutor? Posso fazer só um parênteses em relação à questão da segurança pública, da ideia de impunidade? A ideia de impunidade, ela passa também pelo criminoso, porque apenas 8% dos crimes são descobertos pela polícia. Apenas 8% dos crimes têm a sua autoria desvendada. Então, os outros 92% entram na chamada cifra negra do crime. Então, o cidadão comete 100 roubos, vai ser descoberto apenas 8. 92 já ficam impunes. E desses 8, mesmo assim, ele tem a chance de ser absolvido. Ou seja, então, o crime acaba compensando. O risco dele ser pego é muito pequeno, considerado o lucro, a vantagem financeira ou a vantagem de qualquer outra forma que ele vai ter. Eu fiz alguns levantamentos. Nesse período que aqui fiquei, 4 anos, eu fiz 60 denúncias de homicídio, 40, apenas eu. O doutor Rafael fez a outra metade, os outros promotores fizeram a outra metade. Então, dividido por 5. Exatamente. Então, você divide tudo isso por 2, basicamente. Ou seja, multiplica por 2, porque somos 2 promotores na área criminal. Eu fiz 60 denúncias de homicídio, eu fiz 40 denúncias de estupro, eu fiz 338 denúncias de tráfico de drogas, eu fiz 225 denúncias de roubo e 237 denúncias de furto. Isso representa 8% dos crimes aqui cometidos. Quando cheguei em Peruíbe, em 2014,
Peruíbe, o índice de homicídios de Peruíbe, considerando proporcionalmente o número da população, era o maior do litoral. Jesus Era o Cristo. maior do litoral. Hoje em dia esses números em relação ao homicídio diminuíram um pouco. Acredito que muito disso se deva à atuação do Tribunal do Júri de Peruíbe. Os jurados passaram a condenar mais e o criminoso, na hora de cometer o crime, sabe sim que vai rodar. Que ele vai ser punido. Um outro exemplo, temos uma... Não vou fazer... Eu uso linguagem Eu não vou popular fazer aqui, propaganda para organização criminosa, mas enfim, temos uma das biqueiras de Peruíbe que o faturamento da biqueira era R$500 mil por mês. Meu Deus. Uma das biqueiras. E a atuação combativa da polícia, dos promotores de justiça, do judiciário, dos juízes de direito que aplicavam penas pesadas a quem estava traficando, fez com que essa biqueira hoje esteja bem mais enfraquecida do que quando aqui cheguei. Então a resposta à altura do Poder Judiciário, sim, ajuda a combater o crime. Ah, mas encarceramos demais? Mentira. Uma coisa é presídio superlotado, outra coisa é encarcerar demais. São coisas distintas. Eu posso ter uma geladeira cheia de bebida, que não significa que vai ter bebida suficiente para a festa. A geladeira pode ser pequena e o número de convidados na festa pode ser enorme, pode ser grande. É a mesma coisa. Fazendo uma analogia com o crime. Os presídios são poucos. As vagas no sistema penitenciário são poucas. E o número de criminosos, o número de crimes cometidos é gigante. Então uma coisa é superlotação dos presídios, outra coisa é encarceramento em massa. Não encarceramos em massa, encarceramos é de menos. Nem 1% de todos os crimes praticados dão cadeia, dão cana. Então encarceramos de menos. Indo à questão da GCM, quem esteve à frente desse trabalho foi o Dr. Rafael. Toma uma aguinha aí, doutor, pra garganta. Doutor é igual eu, fala pra caramba, hein? Vou falar pra você. Quem esteve à frente dessa questão da GCM foi o Dr. Rafael. É discutível se a GCM pode andar armada, se não pode andar armada. Existem algumas legislações municipais que permitem a Guarda Municipal andar armada desde que o efetivo seja superior a 200 mil habitantes. O senhor é favorável? Eu, particularmente, se tiver um curso capacitando esse tanto funcionário, exatamente, esse funcionário a portar arma, eu sou favorável. Porque hoje a função da GCM é a seguinte: a função da GCM, pela Constituição Federal, é zelar pelo patrimônio público. Ou seja, zelar pela coisa pública. Acontece que há uma certa, em razão da elevada criminalidade, há uma certa, não diria uma desvirtuação da função da GCM, mas ele acaba assumindo, não é nem questão de readequação, ele acaba assumindo funções acima do que ela deveria fazer. Acima não, me fugiu a palavra agora, outras funções que não a sua original. Mas o senhor não acha que essa lei 13.022/2014, sancionada pela presidenta Dilma, ela, de certa forma, não deu esse poder para a GCM? Não regulamentou essa questão da GCM? Por exemplo, hoje a GCM, no meu entendimento particular, né, a GCM se tornou uma polícia local. Se tornou, né, doutor? Isso é verdade. Já fazia essa função. Eu acho que a partir de 2014, quando sancionou essa lei, já ficou claro isso daí. No meu entendimento, é isso daí, doutor. Nós ainda, o senhor acha que ainda vamos ter uma GCM forte em Peruíbe? Pelo andar da carruagem, o senhor está vendo lá dentro? Então, voltando, a GCM, por lidar com um criminoso perigoso, aquele criminoso que anda armado, eu entendo, se tiver um preparo adequado, um curso de capacitação, não só aptidão para atirar como psicológica, tem que andar armada, sim. Isso, opinião pessoal minha, exatamente, porque essas pessoas, esses guardas, eles correm risco de vida. Eles enfrentam um criminoso de igual para igual. De igual para igual não, o criminoso está sempre em vantagem porque tem um elemento de surpresa. E as armas dos criminosos geralmente são mais eficazes, são mais potentes que as armas fornecidas pelo Estado para os agentes da lei. Mas enfim, o GCM ele enfrenta o criminoso. Então, eu acredito que ele deve andar armado sim, desde que, voltando à questão, tem um curso, um preparo específico. Claro. Em relação ao TAC, né, o termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e
a prefeitura, o doutor Rafael, que esteve à frente, ele que sabe mais detalhes em relação a prazos, em relação às obrigações que foram cumpridas ou ainda não foram cumpridas. Isso eu não vou saber te informar, porque até fui pego de surpresa, porque essa questão de prazos e detalhes, como doutor, nós somos em 3 promotores, nós dividimos as responsabilidades, as funções, as atribuições. Então essa parte específica de prazos, é o doutor Rafael que saberia melhor informar. Mas, enfim, o Ministério Público está tentando conciliar esses interesses, seja com a guarda, seja com a prefeitura. Inclusive, eu me recordo que esse TAC surgiu numa sexta-feira, onde 2 guardas municipais foram me procurar no fórum antigo. Instaurou-se um procedimentozinho que culminou com a realização do termo de ajustamento de conduta. Perfeito. Doutor, nós temos um recadinho aqui de um dos nossos anunciantes, e eu volto continuando com o senhor e esses temas importantes sobre o município de Peruíbe, sobre segurança pública na Baixada Santista, no estado e no Brasil, que está complicadíssimo. É um pé lá e no outro cá, eu volto já já. Pensou em um bar aconchegante, com os melhores drinks, porções e lanches, em um ambiente agradável, bem próximo ao mar e, além de tudo, com uma programação semanal com muito rock and roll? Pensou Totem Beat Bar. Acompanhe a programação da semana. Quinta, 29 de março, Happy Hour. Sexta, 30 de março, Banda Sananda. Sábado, 31 de março, Banda Biriba Joe. Venha nos visitar. O Totem Beach Bar fica na Avenida Governador Mário Covas Júnior, número 3407. Estamos esperando por você. Doutor Tiago, como nós até entramos nesse debate da GCM armado ou não, o senhor deu uma opinião pessoal do senhor, né? Como promotor, o senhor tem uma atividade em que o senhor tem que seguir o que a literatura judicial diz para seguir, etc., ou a forma que o senhor vai interpretar a literatura judicial. Mas como cidadão, imagino que o senhor tem opiniões pessoais, até mesmo de posicionamento sobre temas importantes que são ligados à área do senhor. Nós falamos de armar a GCM, que é algo importantíssimo, concordo com o senhor. Hoje, o senhor entende que o brasileiro, ele pode ser armado? Ele tem o direito de ter uma arma em casa? O senhor acha que ainda somos socialmente maturos para termos uma arma em casa, né? Eu tenho, às vezes, dúvidas sobre isso, porque num país em que grande parte do cidadão ainda tem dificuldade para entender que o cara torce para um time diferente, o cara tem dificuldade até mesmo para votar, né? O cara tem dificuldade para para dirigir sem brigar no trânsito. Nós somos um país preparado, doutor, para termos arma? O cidadão, eu quero ter um 3/8 em casa. Tem condição? Primeiro você precisa estabelecer a diferença do que é posse de arma, o que é porte de arma. A posse de arma permite que você tenha uma arma na sua casa, no seu local de trabalho. O porte de arma permite que você saia com a arma à rua. Então, quando se fala assim, em porte de arma, na verdade está se falando em posse de arma, ou seja, na possibilidade da pessoa ter a arma dentro da sua casa. Essa é uma questão polêmica. Eu quero a sua opinião. Não venha porque não seja político, eu quero a sua opinião. Existem 60 mil homicídios por ano no Brasil, fora as tentativas de homicídio. Ou seja, mata-se muito. Mesmo o cidadão comum não tendo acesso a uma arma de fogo. A arma é para ficar em casa. Só que você acabou de citar um exemplo da banalização do futebol, por exemplo. Exatamente. Mata-se porque um é corintiano, porque o outro é santista, enfim. Mata-se porque se questiona o mundial de um time ou não. Mata-se por bobagem. Então, eu não sei até que ponto a pessoa com a arma em casa, com direito de ter a arma em casa, não sairia às ruas para fazer uma besteira. Eu não sou sei John até Wayne, que ponto o número de homicídios não aumentaria com uma arma
Você sabe que hoje com a população armada. Eu, particularmente, falo opinião pessoal minha. Quero a opinião pessoal do Minha. Eu, doutor Tiago, não gosto de arma de fogo. Eu não teria uma arma na minha casa. Apesar de ter o porte funcional, apesar de poder andar armado. Eu, particularmente, sou contrário ao armamento, exatamente porque eu acredito que o número de crimes aumentaria. Eu sou a minoria. A maioria é favorável ao porte de armas. Eu conheço pares do senhor que são favoráveis. Sim. Eu, nesse ponto, sou a minoria. Doutor, eu não sou favorável. Eu já disse a minha opinião pessoal aqui. O que eu penso? Eu acho que aquele que tem uma profissão de risco, que consegue comprovar a profissão de risco, que é uma coisa séria, que é o policial, o promotor, o jornalista policial que denuncia, que morre aos montes no Brasil. Eu acho que esse, se comprovado, fez os exames psicológicos, fez o treinamento, esse eu acho que deveria. Mas esse já pode andar armado, esse já pode ter a posse de armas, já pode ter inclusive o porte de arma, a legislação permite já. O Estatuto do Desarmamento permite. Agora, o cidadão comum, doutor, eu não vejo o porquê, porque assim, nós temos policiais que morrem aos montes. Muitas vezes em casa, chegou o cara para assaltar, ele é armado, ele é preparado, tentou reagir e morreu. Você imagine, minha mamãe, por exemplo, coitada, que é uma senhora baixinha, gordinha, imagine se ela vai ter a reação de pegar uma arma e atirar. E nos Estados Unidos, nós estamos vendo hoje que esse modelo, doutor, é um modelo que não funciona, né? É um modelo que não vem funcionando. Nos Estados Unidos, exatamente, é o exemplo que você deu e já tinha falado. O criminoso vai estar sempre em vantagem por questão do fator surpresa. O criminoso vai estar sempre em vantagem por questão do fator surpresa. Ele tem a iniciativa. Então eu acredito que a arma de fogo não reduziria. Pode reduzir um outro caso, mas eu acredito que no geral não diminui tanto o número de crimes praticados. E o número de mortes, potencialmente, no meu entendimento, vão aumentar. Nos Estados Unidos se mata muito menos que no Brasil. E lá a população tem o direito de andar armada e lá a população é maior que a do Brasil. É verdade. No Brasil são 60 mil homicídios, muito mais que os Estados Unidos, com a população não tendo o direito de andar armada, não tendo o direito de ter uma arma em casa. Eu acredito que esses números se elevariam se a população andasse armada. Aliás, as pessoas usam muito As pessoas usam muito o exemplo do Rudy Giuliani em Nova York, por conta da Operação Tolerância Zero. E as pessoas acham que a Operação Tolerância Zero era arma para todo mundo e matar a bandidagem. Pelo contrário, houve uma campanha gigantesca de desarmamento promovida pela Operação Tolerância Zero, que não envolvia apenas a força policial, a força da polícia local, não. Envolvia também conscientização, educação, desarmamento, manutenção de bairros periféricos, criação de oportunidade, criação de cursos para essas pessoas. Doutor, por exemplo, o Armando Stock mandou o seguinte comentário. Hoje, doutor, se mata por qualquer coisa, como o promotor disse. Em 1979, Armando, em 1979 tu já estava, Armando, tu tá entregando tua idade, hein, filho? Vi um homem matar o outro por causa de um gomo de linguiça. E se você for pegar um jornal policial, nós mesmos, aqui o nosso programa, né, que quem detona o nosso programa fala que aqui espremeu, sai sangue, a gente cansa de ver casos assim, doutor, que da banalização da violência, né? É triste. Beijo no Orion Pires, que hoje está no Sport TV, tá acompanhando a gente, mandou. A Mônica Belloni mandou assim: brilhante gestão em Peruíbe, colocou palmas aqui. É minha esposa. A esposa do... Ah, Mônica! Que isso, hein, Mônica? Tá sendo muito parcial. Calma, Mônica, calma. Ó, o Eduardo Velasco, mas é brincadeiras à parte, né, doutor? Sim. Eu não tenho dúvidas que em termos de gestão do doutor na cidade não tenha um que vai criticá-lo. Eu não sei se for cabra safado. Cabra safado gosta de criticar mesmo, né? Nego canalha, aí tem que criticar. Agora, quem é do bem, etc., não tem o que reclamar. O sargento, meu amigo, meu irmão, Eduardo Velasco, mandou abraços ao nobre promotor, viu, doutor? Um abraço pro senhor. O Lelo Bianchi, o Lelinho, fotógrafo, mandou: que Deus ilumine o senhor nessa nova jornada, doutor. Obrigado. Olha, até bonito de ver um promotor que
Eu tinha um amigo que falava assim, doutor, que é difícil você encontrar quem vai gostar de promotor, advogado e oficial de justiça, né? E o senhor, basicamente, está quebrando essa lógica aqui. Temos recadinho dos nossos anunciantes. Eu continuo com o Namira Informação Verdade, com a ilustre presença do Dr. Tiago, que está se despedindo do município, mas não sem antes dar uma passadinha no Namira e contar aqui um pouco sobre a trajetória dele, sobre as opiniões dele, sobre caminhos aí para a gente resolver as questões de segurança pública. Eu vou pedir para o senhor, vou fazer uma pergunta para o senhor no próximo bloco, também ligada à segurança pública. Sim. Doutor, quais os caminhos que o senhor entende que a segurança pública do município como Peruíbe, de apenas 70 mil habitantes, precisaria percorrer para termos uma sensação de segurança maior? Mas o senhor já vai responder daqui a pouco, porque tem recadinho dos nossos anunciantes. Você está à procura de um lugar aconchegante, com uma didática diferenciada, com toda a atenção e total dedicação ao seu filho? A Escola Espaço Perfeito é o local ideal para ele e está com as matrículas abertas. Temos uma unidade montada especialmente para o seu bebê de até 2 anos e outra para os maiores de 3 anos, com espaços personalizados e coloridos. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas instalações. A Escola Espaço Perfeito está localizada na Rua Dr. Braz Belmonte, 1015, Balneário, Flórida. Doutor Tiago, aqui com a gente. Eu fiz uma pergunta, doutor Tiago, pela experiência que o senhor tem no Ministério Público. Quais os caminhos que um município como Peruíbe, de 70 mil habitantes, que em tese seria mais fácil de resolver? Existe um pensador da administração pública, que eu não me recordo o nome, que ele disse uma cidade administrável até a quantidade de 200 mil habitantes. Depois disso já é quase impossível, e por isso cria-se aquele conceito de subprefeituras, etc. A nossa cidade tem 70 mil habitantes. Qual o caminho, doutor, para a gente conseguir melhorar, não digo resolver o problema da violência, da criminalidade, que é praticamente impossível, mas para a gente ter uma melhoria nesses números? É difícil você jogar a responsabilidade toda nas costas do município. Primeiramente porque a Polícia Militar, que é a instituição que mais combate o crime de frente, é subordinada ao governo do estado e não ao município. Então a gente já tem um empecilho para jogar toda a responsabilidade nas costas, no ombro do município. Falando de um modo geral, do poder público em geral, eu acredito que aparelhar melhor as polícias, não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil, o aumento de salário dos policiais, eu acredito, salário, exatamente, eu acredito que seria uma forma de estimular esses policiais a melhor servir a população. Educação, quem vai vir aqui vai falar, não, a educação não resolve questão de segurança pública. É claro, óbvio que resolve, mas sozinho nada resolve. A educação, uma maior intervenção, uma maior inserção do município, da educação nas comunidades mais carentes. Aqui temos várias, você conhece melhor do que eu. Uma campanha da prefeitura, do estado, do poder público em geral, na comunidade mais carente, seja fomentando práticas esportivas, fomentando práticas culturais. Eu acho que esses pontos, educação, aliada a uma segurança pública mais austera, né? Um aparelhamento da polícia, não só militar, quanto a civil, ajudaria, seria um start. Tá certo. Doutor, continuando aqui com os recadinhos que o pessoal está mandando para o senhor, o sargento Velasco, como eu disse, ele mandou um abraço para o senhor, e ele manda esse abraço, e ele tem essa moral, né? Ele representa muito bem a Polícia Militar aqui do município. Ele manda, em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui de Peruíbe, ele manda um abraço para o senhor em nome de todos os policiais, reconhecendo o trabalho que o senhor fez. Aqui, o Flávio Sampaio mandou assim: Doutor Tiago, homem de fibra e caráter. Mandou para o doutor Tiago também. Roberto Modesto também mandou aqui. Gente, está todo mundo acompanhando aqui o Namira Informação Verdade e a participação hoje do doutor Tiago. Doutor Tiago, o senhor tirou de circulação uma série de desgraçados ligados ao narcotráfico, né?
graças a Jesus Cristo, muitos já foram para o bico do urubu, para a boca do jacaré e etc. A gente sabe que hoje o município tem uma dificuldade, um problema muito grande com as drogas. A gente também dizer que o problema do narcotráfico é só o usuário, são só as biqueiras, né? Porque a gente sabe que tem gente poderosa por trás das biqueiras. Como que a gente, né? A gente sabe não, né? A gente imagina que tem gente poderosa por trás das biqueiras, por trás do narcotráfico. A nível país, doutor, o Tiago Lopes de Andrade mandou que Deus abençoe o senhor na sua nova jornada. Obrigado. A nível país, a gente tem condições de combater o tráfico do jeito que ele já está no país, como por exemplo no Rio de Janeiro, a coisa atingiu índices monstruosos, com o narcotráfico sendo praticamente um poder paralelo, e isso gerando mais violência, criando figuras como a figura da milícia, a violência desmedida a ponto de uma vereadora tomar tiro na cabeça sabe, é um mundo louco, tá? Tem jeito? O senhor acha que o combate ao tráfico no país tem jeito? Eu sinto até pouca vontade de responder essa pergunta, porque eu penso também, talvez, diferente da maioria. Muitos falam de pequenos traficantes e grandes traficantes. Peruíbe foi o exemplo. Uma das biqueiras pertencentes a uma organização criminosa está bem mais enfraquecida do que algum tempo atrás. Como foi feito isso? Combatendo não só o grande traficante, mas o pequeno traficante. Ele sabe ser de O pequeno traficante, não é que ele é pequeno porque ele quer. Ah, eu trafico pouco porque eu tenho caráter. Não, ele não trafica mais porque ele não consegue, porque ele não pode. Todo pequeno traficante sonha em ser o grande traficante. Todo soldado do tráfico almeja o generalato. Então, combater o pequeno traficante, sim, Peruíbe é exemplo disso, resolve. Outra questão. E diminuiu muito o trânsito. Eu conversei com o pessoal do Jardim Brasil, que eu visito os bairros, doutor. Sim. Diminuiu muito o trânsito de nóia por ali, que antes ali parecia. Sabe aquele seriado, Walking Dead? Sim. Walking Dead, quando que fala em inglês? Walking Dead. Walking Dead. Como? Tava parecendo a Cracolândia, mas parecendo Walking Dead mesmo. E diminuiu depois da ação, que desbaratinou a quadrilha que ali estava, ela mandou um monte de gente pro bico do urubu, pra boca do jacaré. Desbaratinou, mostrando, né, doutor, que o combate ao pequeno traficante, ao médio traficante também é importante, né? E todo grande traficante começou como um pequeno traficante. Pablo Escobar um dia foi um pequeno traficante. Verdade. E eu gostaria de perguntar para aquela mãe, para aquele pai que teve o seu filho viciado pelo pipoqueiro da escola, um pequeno traficante, que no fim das contas lhe tirou o bem mais precioso que aquele pai, que aquela mãe tinha, que é a sua prole, que é o seu herdeiro. Então, o pequeno traficante tem que ser combatido com firmeza, sim. Hoje nós vemos uma política totalmente voltada ao desencarceramento ou ao não encarceramento do pequeno traficante. Penas de regime aberto, penas de substituição, de prestação de serviços. Partidos de esquerda defendem muito isso, sem politizar, mas partidos de esquerda defendem muito isso. Não vou entrar na questão política, mas enfim, medidas, né, desencarceradoras ou para não encarcerar. Recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu num HC coletivo uma questão relacionada às mulheres gestantes, às mulheres com filhos até 12 anos. Não vou entrar na questão de mérito da maternidade. Em si, é óbvio que essa mãe tem direito de ficar com o seu filho, porém essa mãe, tendo seu filho pequeno ou estando gestante, optou pelo mundo do crime. É uma relação de causa e efeito, não vou entrar nesse mérito. Mas devia ter pensado direitinho, né? Com isso já se esvaziou ainda mais os presídios. E existem diversas políticas para não prender o pequeno traficante. É o que eu disse, combatendo o pequeno traficante com rigor, até porque o grande traficante, ele só vai traficar se valendo dos pequenos traficantes. Ele não pega a droga, o grande traficante, o que é o grande traficante? Ele não vai pegar a droga e vai lá na biqueira vender. Ele vai se valer dos pequenos traficantes. Aí entramos numa outra questão, o pequeno traficante geralmente é aquele usuário que pega o dinheiro para consumir a própria droga que usa, ou o usuário ou então aquela pessoa que está desempregada e precisa botar dinheiro em casa. Eu pergunto, quantas pessoas desempregadas
Quantas pessoas que passam necessidade em casa optam por um outro caminho, optam por não traficar. É a grande maioria. Então, esse pequeno traficante que um dia sonha em ser general do tráfico, que serve ao grande traficante, deve sim ser punido com rigor, e Peruíbe é um exemplo, que a punição dos pequenos traficantes resolve. Só trolha. Toda semana tem um que tá aceitando na goela do delegado. Olha só, a Ciomara, até para ilustrar aqui o que o senhor está falando, Ciomara Sierra Andrade, ela mandou assim: tem que combater o pequeno... O senhor usou o exemplo da mãe, uma mãe veio aqui para falar, doutor. Tem que combater o pequeno traficante, sim. Quase perdi um filho por causa das drogas. É interessante. O Flávio Sampaio, tínhamos que ter mais Tiagos lá em Brasília. O senhor, na carreira do senhor, todo mundo sonha ir para um lugar maior, né, doutor? É natural. Eu tenho o maior prazer de trabalhar na TV Vale das Artes. Aliás, pela minha origem humilde, pela minha história, eu acho que eu já cheguei tão longe, né? Mas a gente quer mais. Por exemplo, doutor, eu tenho um sonho de ir para a Record, né? É um sonho particular meu. O senhor, quando vê, por exemplo, hoje figuras como Sérgio Moro, um nome desse, ministros do STF, que muitas vezes não têm a mesma qualidade técnica que o brasileiro espera, né? Técnica e moral. O senhor já teve vontade de alçar voos nesse sentido, doutor? Por exemplo, ser ministro da Justiça, juiz, enfim. Passa pela cabeça do senhor? Meu grande sonho sempre foi ser promotor de justiça. E ainda é ser promotor de justiça. Uma curiosidade, quando eu passei no concurso para promotor, eu estava também no oral da magistratura. A fase oral da magistratura, ou seja, para se tornar juiz de direito, é a última fase do concurso. Quando eu recebi a notícia de aprovação no Ministério Público, eu sequer fui fazer a última fase da magistratura, porque meu sonho sempre foi ser um promotor de justiça. O senhor gosta da encrenca, respeitando, né? A magistratura, é que são funções diferentes. O magistrado, ele não pode ser atuante no sentido de ir atrás. O magistrado, ele tem que ser equidistante, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ir atrás da prova, ele não pode... O senhor gosta desse agito aí. Atrás da prova, me expressei mal. Enfim, ele não pode investigar. O magistrado não pode investigar, porque ele vai julgar. O Ministério Público não, diferente. O Ministério Público investiga. Eu tenho a grande paixão pelo Tribunal do Júri. E como magistrado, eu ficaria frustrado em estar presidindo uma sessão do júri e assistir as partes, tanto o Ministério Público quanto o advogado de defesa, se degladiando no bom sentido. O Tribunal do Júri é a arena da palavra, ou seja, defendendo seus pontos de vista, defendendo os seus ideais e não poder intervir. Então é questão de vocação. Pelo amor de Deus, aqui a magistratura, principalmente os magistrados que passaram pela cidade, foram magistrados excelentes, foram magistrados que ganharam o meu respeito, minha admiração, alguns são amigos pessoais, mas por questão de vocação, optei pelo Ministério Público ao invés da magistratura. Em relação a ministro, são cargos políticos. Você nunca pode dizer não, você nunca pode dizer nunca. Porém, entrou política, eu me afasto. Nada contra a política, nada contra os políticos. Questão pessoal. Não gosto de me envolver com política. Muitas vezes, até essa discussão vem à tona, porque denunciou porque é do partido X, denunciou porque é do partido Y, denunciou porque é inimigo de não sei quem. Não. Falo por mim, falo pelo Ministério Público, não existe isso. Quando o senhor denuncia um político, como o senhor já fez inúmeras vezes, de políticos do PMDB, PSB, PT, todos os partidos, o senhor já fez tipo de denúncia. Nunca é pessoal, não. E sim porque o cara aprontou. Não é perseguição. Nada disso. Não é perseguição, não tem nada de perseguição. Eu já ouvi alguns comentários na cidade, os promotores me perseguem. Ninguém persegue ninguém. Tem político que fala isso? Tem? Vai pra me perseguir, não é engraçado. A questão é que qualquer tipo de investigação que se inicia, o nome daquelas pessoas acabam estando sempre envolvidas. Você vai puxando o fio da investigação e vai sempre em direção àquelas pessoas. Mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Ele que mude o círculo de amizade. Doutor, olha só,
O Carlos Pereira, Consref, mandou assim: pois é, Kristen, infelizmente pessoas da índole como o promotor Dr. Tiago acaba indo embora da cidade, mas se é para um futuro melhor, que Deus te abençoe e te acompanhe. Carlos, lembrando o que o doutor disse, o Ministério Público continua, tem o doutor Rafael, tem o Joaquim. O doutor Rafael tá indo embora. Tá indo também. embora? Tá indo embora. Todo mundo tá indo embora. O doutor Rafael tá indo para Itanhaém, mais próximo. Mas tem gente que, sem sombra de dúvidas, vai dar prosseguimento no trabalho, porque o doutor Tiago, o doutor Rafael, na verdade, vocês deixaram o município de Peruíbe com uma exigência muito lá em cima. Quem vier para cá vai ter que corresponder e nós vamos cobrar isso, porque é aquela história, né? A gente precisa, como cidadãos, termos uma cidade cada vez melhor, mais justa, igualitária. E eu quero aqui, chegamos ao fim do programa, quero aqui, doutor, em nome da cidade de Peruíbe, em nome do programa Na Mira Informação Verdade, em nome da TV Vale das Artes, não tenho dúvida, em nome de toda a população, todos os nossos telespectadores, todas as pessoas de bem, né? Dizer que o município de Peruíbe, o senhor viu o carinho das mensagens que o senhor recebeu aqui ao vivo. E é recíproco. Tem um respeito muito grande pelo senhor, não quer que o senhor em nenhum momento esqueça do município, esqueça da gente, venha nos visitar, dê uma atenção também, às vezes, para o município, no estado que está o município, porque nós temos muito orgulho de ter tido o senhor por todos esses anos com a gente. Posso falar 30 segundinhos para encerrar? Estou deixando o Peruíbe não por uma questão profissional, mas por uma questão pessoal, para ficar mais próximo de minha família, doutor Rafael também, e já choramos bastante essa semana, me esforcei e falei, não vou chorar no ar, porque eu adorei a cidade, eu amei a cidade, eu peguei um amor muito grande pela cidade e não vou deixar Peruíbe, voltarei como turista, voltarei como frequentador e, se me permitirem, continuarei ajudando nas medidas de minhas possibilidades. Dia 26 de abril, agora temos um júri difícil, um júri de pessoas ligadas ao crime organizado que mataram um policial militar em 2005. Eram 8 réus, 6 já foram condenados, faltam 2. Venho fazer esse júri e, vez ou outra, pretendo voltar para a cidade, não como mais promotor titular de Peruíbe, mas, enfim, para ajudar da forma que me for possível. Espero levar da terra da juventude esse vigor físico que os jovens têm para continuar trabalhando com afinco, para continuar trabalhando com amor. Eu agradeço o convite e o Ministério Público está à disposição de todos. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa Na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.